Nesta edição, a entrevista trata sobre direito previdenciário e a reportagem da semana mostra o evento sobre mobilidade urbana do CESP. Veja agora a sessão no ponto. Entre as bandeiras de luta do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo está a defesa do salário mínimo profissional, ao qual os engenheiros têm direito. Esta remuneração básica é estabelecida pela Lei 4.950-A, em 9 salários mínimos vigentes no país, para a jornada de 8 horas diárias. Atualmente, portanto, o piso da categoria é de aproximadamente R$ 8.000. Essa lei é válida para aqueles que atuam em regime de CLT e deve ser respeitada pelos empregadores. No caso dos engenheiros estatutários, que não são contemplados diretamente por essa legislação, temos feito negociações junto ao Estado e aos municípios para que a remuneração da categoria tome essa regra como referência, pois é essencial que os quadros técnicos do setor público tenham ganhos compatíveis com a sua formação e importância, para o bem-estar da população e para o desenvolvimento. Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do Jornal do Engenheiro. Estamos na entrevista e neste momento vamos conversar sobre uma novidade no departamento jurídico do Sindicato dos Engenheiros, que é a questão previdenciária reforçada agora. Você pode tirar mais dúvidas, tem mais tempo e tem uma especialista aí com grande renome no assunto, que é a doutora Simone Bramante. Ela está aqui comigo, ela é advogada, especialista em previdência, é professora da Escola Paulista de Direito nesta área previdenciária, é membro do respeitadíssimo Instituto dos Advogados Previdenciários do Estado de São Paulo e é um prazer recebê-la aqui, doutora Simone. Prazer é meu, obrigada, Fábio. Seja bem-vinda à Casa CESP, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Você que já atua em outros sindicatos, agora vai poder estar mais pertinho da categoria dos engenheiros, é bom tê-la conosco, obrigada. Viu? Doutora, principal questão da engenharia, que é bem específica da área, é que, sim, muitos engenheiros são seletistas, estão devidamente registrados, têm carteira assinada e tudo mais. Mas muitos são autônomos, profissionais liberais, enfim, prestadores de serviços. Queria que você especificasse aí quais são as diferenças básicas na hora de se aposentar, né? Na hora de se aposentar, eu creio na hora de também pensar a aposentadoria dos seletistas e daqueles que são profissionais autônomos, que são profissionais liberais. A aposentadoria é algo que tem que ser pensado jovem, né? Porque nós precisamos de um tempo mínimo de contribuição, seja por aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Então, é algo que tem que ser pensado ainda quando jovem. E que aqueles que são seletistas, que têm já o desconto em folha, a obrigação da empresa, então esses estão assim, menos preocupados porque já tem aquela coisa automática do mês a mês. Aqueles que são autônomos, que prestam serviços ou algo desse tipo, teriam que fazer a contribuição deles individual. E como que funciona isso? Através de carnês, aqueles carnês que nós compramos na papelaria. Aí há um preenchimento todo lá, né, específico, os códigos e coisas e tal, valores, e aí há esse recolhimento mensal. Então, quem tem que fazer esse recolhimento é o próprio engenheiro, no caso, né, no recolhimento no carnê. Ou se tem algum engenheiro que tem alguma empresa aberta, MEI, ou agora o Super Simples, aquela empresa individual, a Eireli, teria que fazer pela guia da GFIP. Né, como empresário autônomo, alguma coisa nesse sentido, para que ocorram essas contribuições mês a mês, para que quando chegar o tempo ou a idade, o que vier primeiro, ou a somatória dos pontos, né, 95, 85, ele tem essas contribuições todas e faça, né, fazendo o total necessário para que ocorra a aposentadoria. E, além disso, também, quem tem essas contribuições no mês a mês, além da aposentadoria, ele tem os outros benefícios previdenciários, se for preciso. Por exemplo, o auxílio-doença.
né? Você tem que ter a qualidade de assegurado, que é você tem que estar no sistema previdenciário para fazer jus a todos os benefícios. Um salário maternidade, no caso, né, de uma gestante, ou até no caso de adoção ou guarda, que hoje abriu-se essa salário maternidade para essas outras categorias. Então, eu acredito a importância não só para a aposentadoria, mas também para os outros benefícios previdenciários. Eu acho de extrema importância você estar vinculado ao sistema hoje previdenciário. Doutora, eu vou pedir a gentileza que você fale um pouquinho dessa lógica da aposentadoria, porque eu acredito que, classicamente, muitas pessoas devem falar, olha, eu atingi determinada idade, você trabalha também com outras categorias, sim. Eu quero me aposentar. Você fala, mas espera aí, tem a idade mínima e tudo mais. Houve também uma confusão no noticiário, aquela questão da mudança que ficou conhecida como 85, 95, que o senso comum dizia o seguinte, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Calma, é uma soma do mínimo para a idade. Enfim, queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona hoje essa questão da aposentadoria. Ela está sendo debatida, a questão previdenciária, porque ela impacta Sim. a questão econômica, então, por conta dessa crise, ela está sendo debatida pelo governo que assumiu, mas eu queria que você explicasse o que ela vigora hoje, quando é que um trabalhador se aposenta, qual que é a idade mínima, poder ficar claro essa informação para nós. Então, existem várias categorias, né, várias espécies de aposentadoria. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição, que precisa-se de 30 anos de tempo de contribuição para mulher e 35 para homem, e não tem idade mínima. A partir do momento que você somou, né, que você conseguiu os 30 anos por idade, vamos supor que a menina começou a trabalhar com 16 anos. Somou 30, com 46 anos, ela tem os 30 anos contribuído, ela pode se aposentar, não tem a idade mínima. Vai bater no fator previdenciário. E o homem com 35 também pelo fator previdenciário, que dá uma queda de 30% a 40% no valor da renda mensal que ele receberia mês a mês. E esse fator surgiu até para que desestimulasse uma aposentação mais cedo, é isso? Exatamente, exatamente. Para estimular uma aposentadoria precoce, que eles falavam. Existe a aposentadoria por idade, que é 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, tendo uma contribuição mínima de 15 anos. Então, não basta só ter a idade, você tem que ter a idade mais 15 anos de contribuição. E aí você pode se aposentar por idade e não há aplicação do fator previdenciário, tá? Existe agora a nova 85-95. A mulher tem que somar 85 pontos, o homem 95 pontos, lembrando que há uma tabela progressiva. Essa tabela 85-95 vai até 2018, 2019 já muda, e assim sucessivamente até chegar no 90-100. Então é a soma do tempo de contribuição com a idade. Mas, além disso, tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Então, uma mulher teria que ter 30 anos de contribuição para chegar no 85, 55 de idade. Somando tudo da 85, não há aplicação do fator previdenciário também nessa modalidade. E existe a outra modalidade, que é a aposentadoria especial, para quem trabalhou em áreas de riscos que causem perigos ou insalubridade, integridade física. Por exemplo, eletricidade, ruído, calor, frio, produto químico, produtos biológicos, dependendo do setor de cada função aí que existem no mercado. Então, basicamente, são essas as espécies de aposentadoria que nós temos no nosso ordenamento hoje. Doutora, você que trafega aí por diversas categorias sindicais nessa área previdenciária, qual a sua opinião a respeito da atenção que o trabalhador hoje dá para isso? Às vezes conferir o holerite, olha, está mesmo de fato pagando a minha aposentadoria, como é que ele pode cobrar isso da empresa? E também falar o que você acha, o trabalhador hoje, ele está mais preocupado com essa questão já desde cedo, de se organizar, de entender que ele precisa ter essa aposentadoria, ou não, infelizmente, ele acaba se atendo mais quando já está prestes a se aposentar, ou quando erra nas contas e acha que já deveria estar aposentado? O que você acha dessa questão comportamental do trabalhador hoje como um todo, tá? Eu acho que o trabalhador jovem hoje não está preocupado com a Previdência, né, com a aposentadoria futura, de nenhuma forma, nem pelo INSS e nem numa previdência privada, por exemplo, né, um plano de previdência. Eles não estão preocupados com isso hoje. Eu vejo uma maior preocupação isso na geração passada,
né? A geração, de repente, dos nossos pais, alguma coisa assim, eles têm mais esse negócio de pensar num futuro, né? E hoje, né, na nova geração, vamos colocar assim, nós temos muitos trabalhos informais. E as pessoas trabalham informalmente, mas também não fazem o recolhimento de forma autônoma, como eu expliquei no carnê, né? Então, se você não está registrado, que teria aquela compulsoriedade da contribuição, a pessoa também não vai pegar o carnezinho e pagar. E aí chega-se, na época, o próximo de aposentar, não tem como, ou terá que contribuir mais um X de tempo, e aí, de repente, está com 60 anos, vai ter que contribuir mais 10, já que ele teria um direito, por exemplo, com 60 anos, se ele tivesse contribuído na juventude. Então, a geração de hoje, eu não vejo muito preocupada com isso, não. A geração passada já tem um pouco mais de preocupação em relação à contribuição, à previdência, a um futuro, né? A parar de trabalhar realmente e poder usufruir de uma aposentadoria planejada. Nesse caso, doutora, já que os mais jovens precisam ser mais alertados, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Marcele De Simone, que é dos sindicatos engenheiros e é do nosso núcleo de jovens engenheiros, então a gente tem que promover esse contato o mais rápido possível para a gente, por meio do núcleo, conscientizar essa garotada que está chegando com sangue novo para realizar. Eles recentemente estiveram no bairro de Itaim Paulista, acompanhado por dirigentes do nosso sindicato, profissionais mais experientes, para fazer um levantamento de combate a enchentes lá, ou seja, eles estão querendo trabalhar, mas também precisam pensar na aposentadoria. Acho que o seu departamento, conversando com dela, acho que pode dar bons frutos para o futuro. É verdade, viu? É verdade. Então vamos promover esse encontro mais rápido e nesta edição nós vamos também tirar dúvidas sobre alguns dos temas aí que mais acalorados na relação previdenciária, que é, por exemplo, desaposentação, revisão da aposentadoria, como é que funciona, quem pode, quem não pode, o que é, mas só no próximo bloco a gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Prezadíssimo telespectador, estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, falando sobre o departamento jurídico do CESP, com ênfase aí na tirada de dúvidas na área previdenciária. Estamos recebendo a advogada Simone Bramante. Doutora, desaposentação. A gente ouve falar muito no noticiário e muitas vezes talvez as pessoas não entendam exatamente o que é. Qual o conceito da desaposentação e quem que pode requerê-la? Então, desaposentação foi criada muitos anos atrás. Minha mãe foi uma das pioneiras, inclusive. Desembargadora Ivani Bramante. Junto com o professor Vladimir Novaes, foi um dos primeiros a lançarem esse termo, né? A desaposentação nada mais é aquelas pessoas que trabalharam, se aposentaram e continuaram trabalhando e contribuindo, tem que ter contribuído para a Previdência Social. Então, essas contribuições pós-aposentadoria ficavam lá, perdidas, né? Como diz a Previdência, entrava no Fundo de Solidariedade, que todo mundo contribui para todo mundo. Então, começaram a se buscar isso judicialmente, falar, não, eu quero então que você me desaposente. Eu abro mão da minha aposentadoria antiga e eu peço uma nova aposentadoria, incluindo esse período de contribuição, né, após a data da primeira aposentadoria. Então, nós pedimos o cancelamento da primeira aposentadoria e o pedido de uma nova aposentadoria com todos esses benefícios incluídos, essas contribuições. E aí, quando é concedido, eu já tive alguns casos de ganho na justiça, é uma nova aposentadoria, muda a data de recebimento, muda o banco, dia de pagamento, muda tudo, o número do benefício, muda tudo. É realmente uma nova aposentadoria, como se aposentasse ali naquela data, né? Então, nós temos que fazer uma análise prévia para saber se há realmente uma vantagem, porque se não há uma vantagem financeira, não tem por que a gente mexer com isso. E ingressamos judicialmente porque o INSS não reconhece. Ele diz que não existe desaposentação para ele. Então, não tem nem por que nós perdemos o nosso tempo lá com eles. Ingressamos direto judicial e requeremos. Tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não.
Então ainda está uma briga e tem juiz que manda parar tudo e esperar o STF julgar. E não foi julgado ainda? Tá 2-2, né? Tá empatado. Nós temos 11 ministros no STF. Nós estamos com 2-2 e a Rosa Weber, que foi a última que votou, entregou o voto dela já, mas esse ainda não foi aberto. Então nós não sabemos qual... Então já vai ser um de desempate. Vai ter aí. um de desempate. Tá. Eu acredito que ela votou contra. Tá. Ela votou pelo não. Então vai ser 3 não e 2 sim. Tá. Né? Mas ainda tem muito ministro para votar. Só que, né, por essa crise que nós estamos passando, esse processo, eles julgam Mensalão, Petrobras. Então acaba isso ficando para trás. Exatamente. Essas coisas não tão urgentes acabam ficando em segundo plano. Por isso da demora desse julgamento da desaposentação. Mas já temos precedentes pelo sim e pelo não? Sim. Tá. Assim, eu nunca perdi a ação de desaposentação. Ou ela tá parada, esperando o STF, ou eu ganhei. Ah, tá bom. Tá? Fala assim, não vou dar e perdi, em última instância, vamos colocar perdi definitivamente. Porque a gente às vezes perde na primeira, perde na segunda, ganha na terceira, ou já ganha na segunda. Eu já tive casos de êxito que, inclusive, os clientes já estão recebendo novo benefício. Durante esse processo que está ainda se resolvendo e tudo mais, ele continua com a aposentadoria normal? Continua, porque o pedido é duplo, né? Então, eu quero o cancelamento da primeira e uma nova aposentadoria. Se não foi dado a primeira aposentadoria, não tem por que cancelar a primeira. Então, continua se recebendo normalmente até o fim do processo. Legal. Então, é importante para quem, aposentou pela primeira vez, continuou trabalhando, contribuiu, pode procurar um advogado previdenciário. Se você é do sindicato dos engenheiros, procure o seu sindicato e faça as contas lá, veja, poxa, compensa para mim, vamos apostar. E ficar atento nessa questão da decisão do STF, porque tem a tal da súmula vinculante, ele vai lá, faz uma decisão em nível nacional e todas as outras têm que obedecer, não é isso? Esse julgamento do STF é um efeito para todo mundo, não é só para o processo que está em julgamento lá. A gente fala erga omnes, vale para o Brasil inteiro. A decisão que vai ser tomada no STF vai valer para o Brasil inteiro. Não foi decidido ainda, como eu disse, né? Tem o 5º ministro entregou, lá tem 11, faltam 6 ainda para votar. Né? Eles levam os processos para analisar, demoram uns meses, depois traz. Então, eu acredito que ainda vai demorar um pouco a decisão final aí. Né? Perfeito. É uma final de campeonato mais emocionante que com pênalti, né? Que pelo menos com final pênalti de Copa está sendo decidido ali, mas esse aí não, vamos votar agora outra coisa. Enfim, esperamos que tenha bom termo. Avançando, e a questão da revisão da aposentadoria, o que é então e como que a pessoa pode, e por que ela revisaria a aposentadoria, como é que funciona esse processo? Então, a revisão, existem várias revisões, não existe uma revisão. Existem várias revisões. As revisões, as pessoas confundem muito e falam assim, não, eu já passou 5 anos, que eu aposentei 6 anos, eu tenho direito. Não é assim que funciona. As revisões funcionam assim. Como eu disse, houve erros em alguns anos, em alguns períodos do próprio INSS, onde eles reconheceram o erro deles. Então, as pessoas que se aposentaram em determinados períodos ou que entraram em determinadas situações têm direito às revisões. Ouve-se falar muito, o buraco negro, a revisão do teto, a revisão do plano real, mas existem os requisitos para você entrar nesta revisão. Não é todo mundo que tem, infelizmente a grande minoria, né, tem direito à revisão. Então nós temos que fazer uma análise da situação caso a caso e ver se a pessoa se enquadra em alguma das revisões. Se enquadrando em alguma das revisões, aí sim nós podemos pleitear isso judicialmente, para que vai haver o quê? Vai haver um reajuste da renda mensal que ele recebe ali do benefício dele de aposentadoria, ou pensão por morte, ou o que for, né? Então, vai haver realmente um reajuste na renda, né? Mas cada revisão existe um reajuste determinado. Tem reajustes que são bons, tem reajustes que não são tão bons, mas eu acho que tudo que dá para mexer e melhorar a renda, eu acho que é válido, né? É válido. Perfeito. E aí também a pessoa, na dúvida, se acha que foi afetada por uma questão dessa que tem que ter revisão, pode também pegar um advogado especializado, consultá-lo e falar assim, olha, doutora, analise minha casa, vê se a gente pode mexer nisso aqui. Isso, okay? isso. Perfeito. Bom, falar um pouquinho, então, como é que funciona a sua rotina lá no sindicato. O nosso PABX é 31 13 2600, você me passa o seu ramal e como é que dia que as pessoas podem procurá-la, como é que atendem e se de fato todas as dúvidas em relação à Previdência a gente pode tirar lá no sindicato, sim. Sim. O meu ramal lá é 188, eu faço plantões lá na segunda de manhã, das 9 às 13, quarta-feira, das 13 às 17.
toda semana. Então, pode ficar à vontade para me procurar em sua disposição para qualquer dúvida, querem saber se tem revisão, desaposentação. Leva processo lá, comecei lá em outro lugar, me analisa aqui, doutor, porque eu sou sindicalizado, quero continuar aqui pelo sindicato, enfim, acolhe os pedidos das pessoas. Se a pessoa já tem processo com outro advogado, nós como advogados pelo Código de Ética, nós não podemos interferir no caso. Mas se já aposentou ou está com alguma outra dúvida, se quer saber se tem revisão ou a desaposentação, ou não conseguiu uma aposentadoria especial ou algum período computado especial, porque os engenheiros, né, dependendo do setor, tem essa parte especial, a gente, por exemplo, não consegue administrativamente, é um pouco mais difícil, e aí pode ser que judicialmente a gente consiga o que o INSS negou, porque eles têm uma normativa interna de negar realmente o que eles puderem. É um corporativismo que é esperado, né? Puderem, eles negam, mas aí a gente vai para o judiciário e que o juiz não tem essas instruções normativas, e aí os juízes acabam liberando um pouco mais das aposentadorias, do período especial, PPPs e coisas desse tipo, do que o próprio INSS. Perfeito. Doutora Simone, um prazer recebê-la aqui. Mais uma vez, quero desejar boas-vindas à Casa dos Sindicatos de Engenheiros aqui no estado de São Paulo. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Obrigada. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, o espaço aberto aqui que vocês me proporcionaram. Quero dizer que eu estou à disposição de todos. A qualquer dúvida, qualquer, né, assunto relacionado à Previdência Social, como eu disse, nos horários disponíveis, o meu ramal. Eu tenho um e-mail também que o sindicato fez para mim, é simone@csp.org.br. Vocês também podem mandar dúvidas ou até documentação para análise via e-mail e nós vamos nos comunicando e o que for possível, tiver ao meu alcance, eu ajudarei a todos vocês. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada, Fábio. Esta edição da entrevista falou sobre a questão previdenciária e o universo do trabalhador. E o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo está aí melhorando cada vez mais o seu departamento jurídico, como todos os outros departamentos, para atender às necessidades dinâmicas dos nossos associados. E este é mais um benefício que você tem à sua disposição, engenheiro, engenheira. Esta edição não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. O Conselho Assessor de Transporte e Mobilidade Urbana do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o CESP, promoveu um debate sobre os impactos da redução de velocidade nas vias urbanas. A discussão aconteceu no dia 19 de maio na sede do sindicato e contou com a presença dos coordenadores do Conselho, além de representantes de órgãos públicos ligados à mobilidade urbana. Mobilidade é fundamentalmente a circulação de mercadorias e pessoas dentro da sociedade. E nós, no Brasil, hoje temos uma alta deficiência nessa questão. Mais da metade da população brasileira, para você ter uma ideia, mais de 100 milhões de brasileiros vivem nas regiões metropolitanas, só nas regiões metropolitanas. Se você considerar todos que vivem nas cidades, são 84% dos brasileiros. Mas só nas regiões metropolitanas já dá para você perceber que existe uma situação realmente de baixíssima produtividade, baixíssima eficiência na locomoção das pessoas e das mercadorias. Isso tem um custo social fantástico, perde-se muito com isso. Então, nosso debate tem a ideia de trazer elementos para todos nós aqui, para que nós coloquemos isso no nosso programa Cresce Cidades. O Cresce Cidades é um programa que tem como meta servir a todos os candidatos uma base daquilo que os sindicatos de engenheiros de São Paulo e a Federação Nacional dos Engenheiros julgam importante. Gestão do tráfego, diminuição e aumento nos tempos de viagem e segurança viária foram alguns dos aspectos abordados. Os dispositivos e tecnologias disponíveis para a melhoria da mobilidade urbana também foram tema da discussão. O impacto da redução da velocidade na vida das pessoas, né? Isso é uma das razões, digamos, um dos objetivos da mobilidade urbana, ou seja, tornar as cidades mais humanas, mais na dimensão humana, ou seja, salvar vidas.
Esse é um dos objetivos desta política de redução de velocidade. Como é que o programa de proteção à vida e todas as medidas que vêm sendo tomadas nesses últimos anos no município de São Paulo, como é que isso repercute na nossa capacidade de circulação na cidade? Na verdade, como isso vai se reproduzir na mobilidade, do ponto de vista de segurança de tráfego e do ponto de vista da fluidez, que seriam os dois principais objetos da Companhia de Engenharia de Tráfego, da Secretaria Municipal de Transportes e da SPTrans, para a gente poder trabalhar na cidade. Eu acho que o foco principal, né, que a gente está acontecendo aí nas grandes cidades, né, a questão dos deslocamentos das pessoas. Cada vez mais a gente está vendo essa questão da perda de tempo, né, que as pessoas têm hoje, que perdem se deslocando para o trabalho ou para lazer, ou seja o que for. Então, acho que tratar hoje da questão da mobilidade é melhorar a qualidade de vida das cidades, né. Isso tem impacto na questão ambiental, na questão da poluição e principalmente na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? O debate contribuiu para o movimento Engenharia Unida e para o projeto Cresce Brasil Mais Engenharia Mais Desenvolvimento, que na atual etapa discute sobre o tema cidades. Ambos são iniciativas da Federação Nacional dos Engenheiros, a qual o CESP está associado. Para saber mais sobre o Conselho Assessor de Transporte e Mobilidade Urbana, acesse o portal do CESP na internet.